Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao mais um Destaque em Foco. E hoje o nosso podcast, temos duas grandes convidadas, temos aqui a temos aqui a Patrícia e a Cíntia, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Nada. É isso mesmo. E hoje nós vamos discutir as barreiras e os bloqueios que as mulheres enfrentam e como que elas podem destravar o seu potencial e alcançar seus objetivos no empreendedorismo feminino. É isso mesmo. Patrícia, você que é representante, né, do projeto social Guerreiras Empreendedoras de São José dos Campos, seja muito bem-vinda e conte um pouco para nós sobre esse projeto. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É um prazer compartilhar e representar sobre esse projeto. O projeto ele nasceu ali na pandemia e ele visa acolher, apoiar as mulheres no seu desenvolvimento e no desenvolvimento dos seus negócios. Bem bacana. Agora Aqui conosco está a Cíntia também, né? A Cíntia, ela é analista comportamental, é mentora de negócios e também é voluntária dedicada a esse mesmo projeto. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Sobre mim, eu não sei muito bem o que eu vou falar de mim, né? Além do que eu sou mãe, né? Casada com o Sidney, tenho 3 filhos, 2 que já voaram do ninho, né? Então estou naquela fase do ninho vazio e tem um passarinho ainda lá, que é a minha caçula de 10 anos, a Letícia. Isso tem muito a ver, né? Quando a gente trabalha com mulheres e a gente se dedica, a gente começa a entender como é importante uma mulher trocar com a outra, porque a mulher está sempre em ciclos. A gente tem vários ciclos na vida, né? E o Guerreiras é sobre acolher as mulheres nesses ciclos que elas enfrentam. Então, na minha profissão de comunicadora, de analista, trabalhando com desenvolvimento humano, eu percebi que a gente precisa de conexão, que não seja só o Wi-Fi, né? A gente precisa de conexão humana. E é isso que a gente tenta trazer para o projeto. Patrícia, conta um pouco para nós sobre a sua importância no projeto. Eu acho que é um pouco também do que a Cíntia falou, né? O projeto, ele visa acolher e entender os ciclos dessas mulheres, né? Assim como eu também aprendo a entender que ciclo que eu tô, que fase que eu tô, respeitar essas fases, né? Sim. Promover o acolhimento, o apoio entre mulheres, mas para as pessoas de modo geral, para que a gente possa respeitar essas fases, ter o autoconhecimento, a descoberta, quem nós somos, né? O que fazemos, por que fazemos, é aquelas perguntas da vida e que o projeto apoia a descoberta disso, para que uma possa ver na outra reconhecimento, entender que todas passamos por desafios, por dores, mas que também superamos, conquistamos, podemos sonhar. Então, eu acho que é muito além da minha importância. Eu sou um instrumento para o propósito desse projeto que acabou calhando com o encontro do meu propósito na vida em apoiar e desenvolver essas mulheres. Isso é bem bacana. Então, Patrícia, nós sabemos que muitas mulheres elas enfrentam a falta de apoio familiar, a desigualdade de gênero e também o acesso limitado aos recursos financeiros e educacionais, né? Quais são os principais bloqueios e barreiras que as mulheres enfrentam atualmente, seja no cuidado com a família ou no empreendedorismo? Eu acho que esses bloqueios, eles estão enraizados no nosso dia a dia e muito mais que olhar para esses bloqueios é entender qual é o meu papel em mudá-los, em transformá-los, em pegar esses desafios, trabalhar em possibilidades e transformar em resultados. Então, eu diria que o principal bloqueio que uma mulher enfrenta começa por ela mesma. Quando essa mulher passa a olhar para ela, em primeiro lugar, buscar o autoconhecimento, buscar o desenvolvimento das habilidades que ela precisa ali melhorar, reconhecer aquilo que ela já tem por natureza, quando ela começa esse trabalho de autoconhecimento interno, o fora se transforma. Porque, sim, a gente enfrenta desigualdade, a gente enfrenta falta de acesso a crédito, diversas barreiras, seja culturais, enfim. Porém, se eu não enfrentar a minha principal barreira, que é entender o que eu quero, entender o porquê que eu quero, eu não consigo enfrentar essas outras barreiras. Então, eu diria que o principal enfrentamento é esse. É eu comigo mesma. Sim. Eu encarar quem eu sou, entender meus principais pontos a melhorar, entender aquilo que me bloqueia
E aí sim eu busco força, eu busco apoio, conhecimento, informação para enfrentar todas essas barreiras que você citou. Muito importante o autoconhecimento, né? Sem dúvida, acho que é o ponto principal, né? Não só de empreendedorismo, mas da vida. E como que são esses desafios? Como que eles afetam a autoestima e a confiança das mulheres que pretendem empreender? Vamos lá. Eu acho que a gente pode contar um pouco de como o grupo surgiu, né? Isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. O grupo ele surgiu num momento de pandemia, de crise, né, onde muitas mulheres não podiam, né, cuidar dos seus negócios, ou seus negócios foram prejudicados. E aí a Patrícia e a Elaine, principalmente a Elaine, que teve a brilhante ideia de reunir, né, com mulheres que precisavam uma apoiar a outra. Foi uma troca, foi um elo de corrente. E elas foram se unindo num grupo pequeno de WhatsApp, com o objetivo de uma ajudar no negócio da outra. Quando eu tenho uma baixa autoestima, geralmente eu me isolo, né? Eu tendo a me isolar, eu tendo a fugir do enfrentamento com a vida, e eu tendo a não acreditar que eu dou conta de desafios. Mas, quando vier uma pessoa e pega na minha mão, e outra, e outra, e outra, quando eu estou numa grande roda, quando a gente se une e a gente vê que outras pessoas têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades que a gente, então eu não estou louca, não é só comigo, não sou só eu que enfrento esse tipo de problema, outras também. Aí vem o senso de pertencimento, o acolhimento, né? Por isso que a gente fala que o nosso grupo, o nosso projeto, ele é uma grande teia, ele é uma grande rede de apoio. Então, muita gente quer que a gente formalize o que o grupo faz. Mas o que o grupo faz? O que o grupo faz? Não tem como explicar o que o grupo faz, porque ele vai além de tarefas ali num papel, num cronograma, numa planilha. É um grupo de acolhimento, né? E acolhimento não tem muita, não é Excel, né? A gente não faz contas na calculadora, é amor, né? E eu acho que o que faz uma mulher sair dessa baixa autoestima é quando ela se sente amada, valorizada, e quando ela percebe que não é só ela, tem outras passando pelo mesmo problema que ela passa. E o que é bem bacana, igual vocês mencionaram, nasceu literalmente na pandemia. Estávamos falando ali no bastidores, né? Então, acredito que foi um momento muito de vulnerabilidade para todos, principalmente para as mulheres, né? Sim. Então, foi algo assim, literalmente, Deus puro, e onde que vocês tiveram, né, essa visão para ajudar outras pessoas. E através desse projeto, foram só expandindo, tendo cada vez mais mulheres, né? Eu acho que é exatamente isso, esse reconhecimento da dor. Sim. Então, todos estávamos em um momento de dor, sim, seja qual for, né? A Elaine, que foi a fundadora inicial do projeto, ela estava transicionando por um momento, eu estava transicionando de carreira. Então, ao invés de nós nos escondermos ali, sofrer sozinhas, sim, encontramos forças umas nas outras e fomos trazendo essa rede também para fortalecer. Quando isso acontece, de você ter o reconhecimento no outro, de você se identificar que outras pessoas estão passando por aquilo também, que não é só você, você vai enxergando também possibilidades. Você vai vendo que existe maneiras de enfrentar aquilo, que eu não preciso estar sozinha, que está tudo bem pedir ajuda. Então, como a Cíntia falou, é difícil definir o que o projeto é, porque ele surge de algo maior, ele surge por si só. Né? A gente até brinca, a Cíntia fala que o projeto é orgânico, né? Eu falo que ele tem vida própria. É algo que nós estamos muito mais para entender o que você particularmente precisa, sim, e buscar tratar aquilo, do que entender o que todo mundo precisa e trabalhar em cima daquilo. Então, esse pontual, né, o 1 a 1, pegar na mão e não largar, é difícil definir, né? É difícil, sim, colocar em palavras ou em uma frase o que se faz nesse projeto. É um projeto de 4 anos, né, que ele foi amadurecendo também no decorrer do tempo, e a gente tem dentro do projeto outros projetos que são abraçados pelo projeto maior, né? E hoje a gente tem Feira Itinerante, a gente tem o Guerreira Apoia Guerreira, onde uma marca a outra no Instagram e uma compra o produto da outra, né? A gente tem muitos projetos que estão vinculados, os apoiadores, que a Paty já vai citar, que a gente sempre gosta de citar os apoiadores do projeto, porque eles realmente hoje são os que executam muita coisa para que as meninas tenham oportunidades, né? A gente teve recente um evento
desenvolvimento com o Senac, que foi super importante. Sebrae está sempre com a gente, a Paty vai citar os demais. Então, a gente ter esses apoios, ter onde buscar essa ajuda. E dentro do próprio grupo existem os hubs. Os hubs são setorizados, então tem artesanato, tem e elas se apoiam dentro desses mini grupos e fazem parcerias, então isso é muito valioso. Eu acho que essa questão de se colocar à disposição quando o grupo comunitário, ele não foi amplia. Quando elas entendem ali que através do trabalho de uma, através do conhecimento de uma, ela é fonte de informação para outra. Eu não preciso passar por aquilo que sozinha, sendo que alguém já passou e pode me instruir. Então, eu acho que quando elas entendem essa importância que cada uma tem na vida da outra, é muito maior. Né? Então, o projeto ele foge até das nossas mãos, ele acontece muito além daquilo que a gente consegue ver. Então, eu acho que esse é o e outro ponto que a gente tem que reforçar, a mulher ela é ensinada a competir. Sim. As mulheres são muito competitivas entre si. Né? Os homens eles têm uma tendência de agregar um para o outro, vão jogar futebol junto, brinca, ri. Até um provoca o outro, mas não fica nenhum tipo de mágoa. Sim. E a mulher não, ela já tem uma tendência à discórdia, à confusão, à fofoca. Então, você tem um grupo hoje onde a gente tem muitas mulheres e ver uma realmente contribuindo para a outra, às vezes meninas do mesmo segmento, fazendo trabalhos em parceria, uma indicando a outra para trabalhos, para serviços, isso é muito importante. Eu considero uma super vitória. O que deve ser bem bacana também é conseguir acompanhar o desenvolvimento de cada uma dessas mulheres, ver, porque muitas das vezes nem elas sabem o quanto elas são fortes. Né? Elas não sabem e ali acaba descobrindo, né, a força que elas têm dentro de si, que além de se ajudar, ainda ajuda, o mais importante, ajuda a próxima, né, a outra. É isso, né? Nós não somos ensinadas a nos conhecer e a nos cuidar desde pequena. Culturalmente, sim, a gente está aqui para servir, para ajudar, para apoiar, e está tudo bem, mas normalmente existe essa competição, sim, e a gente não olha para nós. Então, assim, você cresce, você estuda, o que você vai ser quando crescer. Se no meio do caminho você decide mudar de rota, não é bem visto, né? Você é cobrada primeiro por você mesma, aquela autocobrança. E quando a gente consegue ver no projeto pessoas que transicionaram de carreira, que se identificaram na sua vida profissional, que descobriram ali talentos, né, propósitos que sequer existiam e que elas conseguem desenvolver isso e, consequentemente, desenvolver outras que estão com ela, é o nosso maior presente. Eu falo sempre que eu tenho oportunidade que esse projeto ele é um presente de Deus na minha vida. Sim. Né? Ele me escolheu, não foi eu que escolhi ele. Mesmo quando eu penso em largar, vem a nossa frase: quando pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te trouxeram até aqui. E aí nós fazemos, essas histórias motivam e inspiram, porque não é só o que nós fazemos para o projeto, mas é o que o projeto faz na nossa vida. Sim. Nós também estamos em desenvolvimento, né? Ninguém é perfeito aqui para saber tudo o que tem que saber. Então, nós também estamos em desenvolvimento. E isso, para mim, é um presente. A gente aprende e evolui muito com a vivência com elas, né? Uma Sim. troca constante ali o tempo todo. Então, às vezes eu estou bem desanimada, estou tristinha, todo mundo fica, a gente tem muitos momentos. E aí eu falo que sempre vem alguém, sempre aparece uma das meninas, e um abraço, é um sorriso, é uma conexão, é uma mensagem que você recebe. Isso faz você sentir aquela força. E a gente está no mês que fala do feminino, né? Que é um mês de valorização do papel da mulher na sociedade. Então, a mulher, hoje, ela tem voz, ela tem vez, ela tem presença. Ela pode estar na frente de um negócio como você, né? Ela tem esse direito. Antigamente, a gente não tinha nem o direito de. Então, a partir do momento que a gente adquire esse direito, o que a gente quer? Que as meninas se empoderem dele, que elas não acreditem que com suas famílias, com seus amores, elas podem continuar
e não travar batalhas de conflitos propriamente dita, e não querer ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo, mas sim o lado positivo de tudo isso, né? Da união, dessa força, do respeitar quem veio antes de nós. Sim. Quantas guerreiras precisaram lutar de fato para que a gente tivesse esse espaço hoje, essa liberdade e tudo mais. Então, esse respeito por quem veio antes de nós também é muito importante. E aí a gente busca quebrar um pouco esse paradigma do guerreira, eu tenho que lutar o tempo todo. Não, peraí. Você tem que lutar, mas você pode escolher suas batalhas, né? Sim. Então, é isso. Tanto que um evento que a gente fez com elas, que foi o que mais bombou e que elas continuam pedindo, foi uma viagem que a gente fez para Guararema, onde bacana. A gente passou o dia num clube, descansando na piscina, batendo papo. Por quê? Uma das coisas que eu mais tento passar para elas é essa questão de gestão de tempo. Eu sou a louca da gestão do tempo, né? Eu só tenho tempo porque eu valorizo meus minutos e eu divido, e eu delego, e eu terceirizo, e eu peço ajuda. Sim. Não tem como ninguém, nenhum ser humano na face da Terra dar conta de tudo e vai fazer tudo com excelência, né? Você precisa saber o que precisa de mim de fato, que sou eu que tenho que fazer. Eu não quero delegar isso. E o que eu posso delegar, o que eu posso dividir. Então, eu acho que a mulher também, ela não tem que abrir mão do que ela gosta de fazer. Ela pode fazer o que ela gosta, ela pode se amar, se cuidar, ter tempo de qualidade e também gerenciar um negócio. E também gerenciar mais de um. Né? Aí você estava contando. Então, o que acontece? Mas ela precisa olhar para o tempo dela como algo muito valioso. E o projeto está aí para isso, para mostrar, sim, seu tempo tem que ter valor. Seu trabalho tem que ter valor. Né? O que você executa tem valor. Sim. E essa coisa da valorização. Porque muitas vêm muito machucadas da vida e não entendem que elas têm valor. Então, é despertar para o valor que você tem e despertar para o valor do seu tempo. Muito bom. Patrícia, falando um pouquinho sobre os bloqueios, né, que as mulheres enfrentam, elas enfrentam diversos fatores sociais, culturais, familiares, que são significantes, né, nessa perpetuação dessas barreiras. Quais são as principais fontes desses bloqueios e como é possível vencê-los? Nós temos diversos nomes aí que caem, às vezes, até na moda ali, né, sem entender muito o fundamento, como síndrome da impostora, a Mulher Maravilha, mas eu acho que a base de todos esses bloqueios continua sendo o que eu falei no início, que é o autoconhecimento. Né? O principal bloqueio de uma mulher é ela mesma, começa por aí. A gente, sim, lida com diversos bloqueios econômicos, apoio dentro da família, você é desvalorizada, você não... E outra também, vale lembrar aqui que quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de performances, multicaracterísticas, multifunções. E com isso existe também o olhar para a jornada de cada uma de maneira diferente. Não adianta eu falar para você assim, olha, o principal bloqueio que acontece é a falta de apoio. Peraí, mas eu tive apoio. Então, eu não posso falar com propriedade da falta de apoio, porque em todas as minhas etapas de vida eu tive apoio. Então, o principal bloqueio é a questão econômica. Mas, espera aí, será que me faltou isso? Então, é muito individual. Por isso que esse autoconhecimento é importante. Porque quando eu conheço a minha história, quando eu conheço o meu porquê, eu enfrento esses bloqueios. E aí, sim, eu vou buscar informação, desenvolvimento, e o projeto ele vem para ser ponte dessa informação em busca desse desenvolvimento. Então, se o meu bloqueio é a autoconfiança, eu não me sinto confiante. Por que eu não me sinto confiante? Porque me falta estudo, porque me falta uma vestimenta, como a gente tem histórias de pessoas que deixam de ir em eventos por conta de uma roupa. Então, vamos buscar isso? O projeto, a gente fala que ele é para ser ponte. E essa ponte é para conectar você a transicionar esse bloqueio, seja ele qual for. Então, eu diria que questões, esse equilíbrio entre a vida ali, pessoal e profissional, depende também do que você quer, o seu porquê. Se você entender o seu porquê, você vai buscar o como. Legal. As mulheres precisam sair do papel de vítima, e a gente sabe que não é fácil, tá? A gente tem histórias assim bem dolorosas, mas o projeto ele é focado no futuro delas, nas soluções, né? Então, se a gente tiver que trazer
um PIT, que é o Parque Tecnológico de São José, que é nosso parceiro, abrindo as portas para um curso de meses que chama Empreenda On, onde elas aprendem de tudo, de inteligência emocional, a gestão de mídias sociais. A gente abre a porta, a gente abre portas. A gente, eu digo, o projeto abre essas portas, não a gente, pessoa física, né? Então, essas portas, estando abertas, é uma questão só delas aproveitarem as oportunidades. Senac oferece cursos, Sebrae oferece trilhas. A gente tem parceiros fortes hoje que acreditam no projeto. Quando a gente traz essa realidade, elas começam a entender que é possível. Sim. E aí, as barreiras existem, mas elas vão ultrapassando uma, outra. E quem ultrapassou, olha para trás e vê que a amiga ainda não conseguiu, vira para trás e puxa a amiga. Bem. E é nessa que a gente vai evoluindo, de uma em uma. Então, a mesma coisa que querer 1000 seguidores no seu Instagram, mas não conversar com ninguém no direct. Não faz sentido. Eu prefiro ter 100 e dar atenção. Então, o projeto ele não é muito voltado em números. Às vezes, nos pedem números, a gente tem dificuldade. Porque a gente não está olhando para números, a gente está olhando para seres humanos. Sim. E uma coisa que a Cíntia ressaltou aqui que é importante, essa questão de se eu avanço, eu lembro de olhar para trás. Porque onde uma está, ela busca representar todas. Sim. Esse pertencimento. E eu costumo dizer para algumas que o projeto ele é transitório. Que eu quero que você se afaste cada vez mais do projeto. Eu não quero você dependente, eu não quero você próxima, seja de mim, seja da Cíntia, seja de qualquer programa. Por que isso? Porque quanto melhor você estiver, menos você vai precisar desse apoio. Você voa. Sim. Só que, peraí, quando você voar, lembre-se de levar quem você puder junto com você. Sim. Né? Então, esse papel do onde uma está, todas estão, é muito importante também. Uma união, né? Uma união. E outra, você pensar, que fase que eu estou? Porque, às vezes, a gente olha para o outro e julga ali o que... Olha, como você colocou, as barreiras. Por que ela não enfrenta isso? Por que ela não sai dessa situação? Por que ela não tem atitude? Mas é o julgar. A gente não pode fazer isso. Peraí, olha para a sua história. Você estava preparada há um mês atrás para o que você está fazendo hoje? Você também já passou por essas síndromes, assim como todos passam, né, por fases. Então, eu acho que essa quebra, trazer um ambiente seguro, que você não vai ser julgada e que você vai ter a liberdade de colocar seus desafios, porque alguém ali vai estar para te ajudar. E mais, né? A gente está falando de empreender. A mulher empreende dentro da casa dela. Sim. Ela cuida de logística, ela cuida de alimentação, ela é nutricionista, ela é responsável de logística, ela é médica, ela é psicóloga. Então, são várias funções. Então, eu não preciso trabalhar... Pessoal, a gente vai para um breve comercial rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique ligado, não saiam daí e não se esqueçam, no final do programa temos brinde para vocês. Até mais. Acho que é porque acaba a bateria. Vamos falar agora da Paola Boutique. Inclusive, o look de hoje foi ela que nos forneceu. A Paola Boutique, ela tem todo tipo de look que você precisar, desde moda feminina, masculina, infantil e melhor, com preços acessíveis. Não deixe de seguir lá, Paola Boutique _. Estamos de volta aqui com a Patrícia e com a Cíntia. Patrícia,
Como que os relacionamentos familiares e de amizades influenciam a superação desses desafios? Boa pergunta. Começa pelo próprio apoio, né? Quando nós enfrentamos desafios, nós buscamos apoio em quem está mais próximo. Então, se nós não nos aproximarmos de pessoas que possam, de fato, contribuir para a nossa jornada, mais difícil vai ser de ter esse apoio. Então, buscar desenvolver relacionamentos genuínos, relacionamentos verdadeiros, onde eu pratico a escutativa. Do jeito que eu quero ser ouvida, eu também preciso te ouvir. E isso começa nos nossos relacionamentos dentro de casa, com a nossa família, com os nossos amigos, muito além de números. Será que eu sou amiga dos meus amigos? Né? Então, será que eu sou parceira do meu parceiro? Começa com esse autoquestionamento e aí sim eu vou buscar esse apoio, essa resposta da mesma forma com que eu entrego. Né? Acho que essa identificação é importante. E os grupos, eles estão aí para gerar relacionamentos saudáveis, onde você vai buscar parcerias para além de uma concorrência, para além de uma competição, e sim entender não só aonde eu posso receber, mas me colocar à disposição de contribuir também. Muito bom. Falando um pouquinho dos grupos de apoio, a gente comentou, né, um pouco antes do comercial, mas eles oferecem um espaço seguro para compartilhamento de experiências, né, um aprendizado coletivo e também um fortalecimento mútuo, que são fundamentais para o empoderamento da mulher, né, a mulher empreendedora, a mulher que deseja empreender, e a mulher no geral também, né. Patrícia, qual que é o papel dos grupos de apoio e comunidades de mulheres nessa jornada? Eu acredito que a importância seja essa visibilidade. Muitas vezes o trabalho de uma não tem a visibilidade que a união desses grupos pode promover. Mas também existe um outro fator, não só o que o grupo traz para você, mas o como você se porta nesses grupos. Porque hoje nós vemos uma quantidade imensa de grupos, mas que muitas vezes a pessoa entra buscando fazer uma divulgação fria, né, um catálogo, um classificado do seu serviço, do seu produto, mas não busca entender o que aquele grupo promove, qual é o propósito daquele grupo, né? Como que eu posso me aproximar, entender o propósito dele e fazer um bom uso dessa rede de relacionamento. Então, eu acho que os grupos, eles vêm para ampliar essa nossa visibilidade, essa força de uma para as outras, gerar conexões com esses parceiros que sozinha, muitas vezes, eu não conseguiria, né, eu como pessoa ali participante, e fortalecer. Então, eu acredito que muito mais do que participar dos grupos é ser uma participação efetiva, genuína, com propósito. Uma participação ativa, né? Ativa, exatamente. E como que as mulheres podem encontrar e se conectar com esses grupos de apoio? No Guerreiras, hoje, o nosso principal canal de comunicação é o Instagram. Ali você entra, você tem um link ali na bio que você faz um preenchimento de um formulário. Este formulário você vai preencher ali informações básicas e você vai receber o contato de uma voluntária por WhatsApp, onde ela vai te explicar como funciona o Guerreiras, te colocar nos grupos, né, de WhatsApp e te aproximar, entender um pouco mais da sua história. E eu acredito que, em paralelo a isso, seja você se conectar, né, ficar atento, né, nas redes sociais, de modo geral, no movimento que esses grupos promovem. Bacana. O medo, o fracasso e a síndrome do impostor, eles são bem comuns no nosso meio, né, no meio das mulheres. Superá-los envolve o autoconhecimento e um apoio adequado. Patrícia, quais são as principais travas emocionais que as mulheres enfrentam no momento de empreender e como é possível superar? Essa pergunta é toda sua. Travas emocionais, autoconhecimento e desenvolvimento humano, vou deixar para a nossa mentora aqui. Eu acho que a principal trava emocional é o medo de fracassar, né? A gente não quer fracassar. Só que a gente precisa entender que empreender é um processo. Sim. E que, às vezes, para ter sucesso, a gente vai ter, né, muitos degraus pela frente. E pode ser até que você quebre. Pode ser que você quebre uma empresa e depois vai ter lá na frente uma de sucesso. Então, a mulher, ela não quer ser julgada. Ela não gosta de ser julgada por outras mulheres, pelo parceiro, pela família, pelos amigos. Então, ela prefere nem tentar. Tá? Nem tentar. E o outro problema que a gente identifica, ela não se vê como uma empreendedora, ela não se enxerga como alguém que empreende, ela se vê como uma pessoa que faz bico, que tira uns trocadinhos ali para ajudar em casa,
Quando ela está começando, ela não se vê, ela não se enxerga como uma empresária, como uma empreendedora, ela não consegue ter essa visão de futuro. Mas, trabalhando com essas, né, quebras de crenças limitantes, ela consegue começar a se empoderar, entender que é um processo, que ela não vai ficar rica da noite para o dia. Hoje a gente tem muitas falsas promessas, né, de que você vai ganhar dinheiro fácil. E não é tão simples assim. Você investe tempo, energia, você estuda, você se prepara. E aí sim você vai ter um resultado, né? Falando de Sebrae, a gente tem estatísticas, né? Do 2º ano da sua empresa até o 5º ano, é o ano de alicerce dessa empresa. Você vai começar, talvez, a ter um lucro mais significativo a partir do 5º ano, né? E você tem que chegar no 5º ano, você tem que chegar no 3º ano. Então, olhar para frente, mas olhar com planejamento estratégico. E também boa parte disso se dá onde 48% das empreendedoras empreendem por necessidade, não por escolha. Então, muitas vezes, ela não vai valorizar o que ela faz como empresa, porque ela só está precisando de uma renda extra. Às vezes, é a única renda que ela vai ter. Então, quebrar esse paradigma e mostrar para ela que ali pode ser uma empresa de sucesso, que ela pode empreender, amar o que ela faz, que ela pode se descobrir dentro daquilo que ela faz por necessidade e virar também gratificante, por prazer, buscar sonhos, objetivos. Então, quando faz essa inversão, né, do transformar o que é só por necessidade, que elas enxerguem que podem mais, se coloquem no papel de empresárias, transforma também os resultados. E o valor, né? Ela vê valor no que ela faz, não preço. Ela não cobrar um preço por algo. Ela vê o valor do que ela entrega. É isso. Cíntia, como que a prática do autoconhecimento e o autocuidado auxilia nesse processo? Então, a gente acabou de falar, a Paty falou muito sobre isso, né? Eu preciso me conhecer. E se conhecer é olhar o que não está bom. Porque a gente só quer olhar o que está bom. Eu preciso corrigir rotas o tempo inteiro, ver que tem algo que não está bom. Né? A gente fazia eventos e a cada evento a gente olhava o que não tinha sido bom para mudar, melhorar no próximo. Né? Elas precisam de rede de apoio. Esse horário, por exemplo, muitas estão em casa, fazendo janta, cuidando do filho, botando o filho para fazer tarefa, botando o filho para dormir. Né? A gente precisa entender a realidade delas, olhar sob a ótica delas. Tá? É isso que eu acho que elas querem ser olhadas, notadas. O auto-amor, ele parte também do espelhamento. Elas precisam ver que tem outras pessoas notando que elas estão ali. Né? E, às vezes, a gente passa numa sociedade onde a gente só olha para o celular. Né? Não estamos nem olhando um para o outro. A Cíntia colocou uma coisa no nosso objetivo, na nossa meta desse ano, que é: eu vou falar para elas ou com elas, né? Então, tem essa diferença também, né? De você se colocar... Porque tem muita gente que quer falar com pessoas. Eu quero falar para... Não, que quer falar para pessoas. Né? Então, nós estamos aqui... Será que eu só estou falando para alguém ouvir? Ou se eu estou falando com alguém? Se eu estou olhando no olho, se eu estou de escutativa, se eu estou, de fato, querendo me aproximar e me conectar de forma genuína. Essa questão também faz toda a diferença. Sim. Legal. Nós sabemos que tem hoje, né, as técnicas de mindfulness, os exercícios físicos e a participação do grupo de apoio que vocês comentaram, que são altamente benéficos e contribuem para o desenvolvimento pessoal, né, como um todo, também das mulheres que empreendem e desejam empreender, e auxilia esse desenvolvimento e a participação dela nessa caminhada, né, na jornada profissional. Patrícia, quais estratégias são eficazes para gerenciar o estresse e a ansiedade relacionada aos bloqueios e às barreiras? Eu vou trazer um case aqui interessante que surgiu ali dentro do grupo, que é o de uma das empreendedoras, que ela criou um movimento chamado 1% Hoje. O que é 1% Hoje? Eu faço o 1% do meu 100%. Se eu fizer 1% a mais do que eu fiz ontem, eu já fiz meu 100%. Então, eu saio daquele padrão de tentar buscar uma perfeição, de querer me culpar, porque eu não fiz 1 hora de academia, mas eu valorizo os 10 minutos de caminhada que eu fiz. E aí nós trazemos esse 1% dela ali, ela gera um movimento que traz isso para a vida. Se eu não bebi água suficiente ontem e eu tomar um copo hoje,
já é diferente. É o meu 1% que significa o meu 100%. Nós não estamos 100% todos os dias. O importante é, eu vou dar o meu melhor de hoje. O meu melhor do que foi ontem, né? Ou não. Se ontem eu estava melhor e hoje eu não estou com toda aquela energia, com toda aquela dedicação, por que eu vou ficar me culpando? A mulher nasce uma culpa, né? Então, tirar essa culpa, tirar esse padrão do que eu preciso fazer e voltar o meu tempo para o que eu posso fazer e valorizar esse eu posso. Então, se eu poderia deixar uma dica de exercício, seria esse movimento que ela criou, que é o movimento 1% hoje. Legal. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa, rapidinho, já voltamos. Lembre-se, fiquem ligados, no final do programa a gente vai ter sorteio e brinde. Já a gente volta. Aqui seu projeto ganha vida. Da Paola Boutique. Inclusive, o look de hoje foi ela que nos forneceu. A Paola Boutique, ela tem todo tipo de look que você precisar, desde moda feminina, masculina, infantil e melhor, com preços acessíveis. Não deixe de seguir lá, Paola Boutique _. Gostaria de agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora, agradecer a Cíntia, a Patrícia pela presença, por todo o conhecimento que vocês compartilharam, né? Espero que tenha alcançado muitas mulheres que desejam empreender e que empreendem também. A gente falou bastante sobre os desafios e as estratégias para destravar as mulheres, né, que empreendem e desejam empreender e como que elas podem, né, superar essa questão dos bloqueios e barreiras, né? Então, pessoal, fiquem ligados, não saiam, né? A gente vai entrar agora daqui a pouquinho com a doutora Márcia Santos. E fiquem ligados até o final, porque a gente ainda tem sorteio. E vamos falar agora de mais uma parceira nossa, o Estúdio Kelly Faria. Lá você tem todo tipo de tratamento de estética e beleza, feminino e masculino. Temos lá manicure, pedicure, tratamento facial. E você, mulher que quer se valorizar, entre em contato com ela, @Kelly Faria Estúdio. Aqui seu projeto ganha vida.
Estamos de volta com o nosso Destaque em Foco. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para tantas mulheres que estão aí no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Temos o prazer de receber aqui hoje a doutora Márcia Santos. Ela é psicanalista clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e atualmente trabalha com saúde mental nas empresas. Ela é uma especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Como que uma empreendedora pode identificar os primeiros sinais de um transtorno de ansiedade ou crise do pânico? E quais são as técnicas práticas que ela pode adotar no dia a dia para aliviar essa sobrecarga emocional? Então, respondendo a sua primeira pergunta, né, o estresse diário, como estavam dizendo as meninas anteriormente, da sobrecarga de trabalho que a mulher tem hoje, da empreendedora hoje, ela é muito grande, porque eu tenho dupla jornada, né, eu tenho tripla jornada, né, eu sou psicóloga, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha, eu saio do trabalho, vou para o supermercado, eu tenho que cuidar de casa, fora as 8 horas que eu passo dentro de uma empresa, né, com trabalho, com metas a serem atingidas e toda a pressão que eu tenho desse contexto organizacional, né, que me leva a ter um estresse. Né? O estresse é bom? Ansiedade é boa? Até um ponto. Né? Como que eu vou diferenciar o estresse de uma crise um pouco mais profunda que seria o burnout hoje, que a gente fala muito? O estresse ele vai me dar um cansaço, uma exaustão, né, uma dorzinha, hoje eu estou cansada, né, um choro. Você vai percebendo sintomas, né, de que você está saindo daquilo do seu normal. Se eu não cuidar disso a tempo, isso vira um burnout, que é a exaustão, o esgotamento, né? Aquilo que quando eu levanto para ir trabalhar, eu não consigo, né? Eu começo a ter uma crise de pânico, né? De suar minhas mãos, de me dar uma taquicardia, uma dor no peito, que eu não consigo entrar no meu ambiente de trabalho. Ele é direcionado ao ambiente de trabalho, porém ele pode vir carregado de outras coisas que eu trago de toda uma vida, principalmente nós mulheres, né? Que desde a Revolução Industrial nós estamos aí batalhando os nossos direitos. Então, quando eu chego neste ponto, é lógico que aí eu não tenho mais o que fazer. Mas quando eu estou num estresse leve, que eu estou percebendo algumas mudanças, quais estratégias eu posso utilizar para amenizar, para mitigar esses sintomas? É o que todo mundo fala. Atividade física, Sim. que é a principal. Quando eu faço uma atividade física, eu produzo hormônios da felicidade, né? Sim. Aliás, hoje é o dia da felicidade. Sim. Né? Então, quando eu faço uma atividade física, eu oxigeno meu cérebro, eu não saio, você não vê ninguém saindo da academia triste, realmente. Né? Você vê as pessoas saindo com muita Muito pelo força. contrário, às vezes a pessoa chega desanimada, triste e sai de lá Sai já com uma feliz, autoestima melhor. Você sai forte, se sentindo poderosa, Sim. poderoso. Até de uma caminhada de 1 hora, né, você volta com outro ânimo. Né? Então, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, uma caminhada perto da sua casa, com uma amiga. Você já volta com outra sensação. Né? Alimentação. Né? Eu ter uma alimentação sadia, comer menos gordura, menos carboidrato, né? Que são tudo as coisas, interfere também. Tudo interfere no seu humor. O sono, né? Quantas horas eu durmo por dia? Isso é super importante. Né? Então, hoje mesmo eu fiz essa pergunta onde eu trabalho para uma pessoa. Quantas horas você... ela é uma diretora de uma empresa grande, com muita responsabilidade. Eu falei, quantas horas você dorme por dia? Ela falou, olha, de 4 a 5 horas. Quer dizer, qual é a sua qualidade, a hora que você acorda, a sua qualidade durante o dia
de pensamentos, de disposição para enfrentamentos dos desafios que você tem no dia inteiro. Acaba que não tendo rendimento você também. Não rende, né? Você não dá resultado. Ou você vai chegando num ponto de esgotamento que vai chegar uma hora que o seu copo vai encher de uma certa forma que você não vai conseguir mais. Então, foi o que eu falei para ela. Eu dei uma bronca nela. Eu falei, você para, né, ou o seu corpo vai parar você. Né? A gente tem que perceber esses sintomas. Então, eu não estou dormindo, eu tô ou comendo muito ou não comendo, tendo essa mudança de peso. Estou comendo demais, eu chego com muita fome, ou eu tomo um café muito de manhã, como muito, né? Eu acordo com muita fome. Isso é uma disfunção toda voltada para o seu estresse. Muitas vezes deixamos, né, chegar ao limite para poder ir atrás de ajuda ou para enxergar a gravidade que está. Exatamente. A gente vai no limite de chegar uma hora de estar no seu corpo, né? Então eu somatizo, né? Aquilo que eu não consigo trabalhar mais da minha cabeça vai para o meu corpo. Sim. Né? Então, por exemplo, também vou trazer exemplos que fica mais fácil, né? Eu tenho uma conhecida que outro dia, estou com uma dor na lombar, minha coluna, mas não é. É algo que está incomodando tanto que eu falei para ela, amiga, sai dessa vibe, que você vai melhorar. Né? Então, aquilo que eu não consigo trabalhar mais, aquilo que me incomoda, que me agride, né, seja o meu desafio do dia de ser empreendedora, ou de ser uma líder, ou de ser uma mulher de vanguarda que está aí sendo comparada com o masculino, né? Então, hoje você tem a líder feminina que está na frente, que está aí como você, como as duas que saíram daqui, que estão lutando, né? Somos comparadas, somos menosprezadas em termos de salarial, né? Você recebe menos, você não tem a mesma a igualdade, né? Então existe muito isso e é um peso, né? Carrega muito você, né? Como que a mente influencia esses hábitos e quais mudanças práticas para uma mulher empreendedora pode implementar para evitar que a sua saúde física seja prejudicada pelo desgaste emocional? Então, a primeira pergunta era como que a mente influencia esses hábitos? Isso acontece assim, olha, eu entro numa de pensamentos disfuncionais o tempo todo. Então, é um pensamento que vem aqui e fala assim, você não vai conseguir, né? Você vai lá, vai dar errado, né? Eu não vou conseguir, vou chegar lá, as pessoas vão rir de mim, né? Meu projeto não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu sou fracassada, já não deu certo, então eu nem vou tentar de novo, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que levantar um anjinho aqui desse outro lado e contestar esses meus pensamentos que são disfuncionais, que querem me derrotar. Né? Então, eu vou questionar. Então, é uma coisa assim, de eu prestar atenção no que eu penso. É um exercício super difícil. Sim. Prestar atenção no que eu penso. Porque todo nosso primeiro pensamento é negativo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vou conseguir. Vai dar tudo errado. Se eu não contestar isso, por que não vai dar certo? Né? Sim. Eu desisto. Eu desisto e fico no sentimento do fracasso. Sim. Então, ele venceu. Né? E quanto mais eu dou voz a essa voz negativa, mais eu reafirmo que realmente eu estou fracassada. Sim. Eu não consigo, está errado, vai dar errado, e eu vou porque desistir. É mais fácil acreditar no negativo do que no positivo, né? E você, por incrível que pareça, o nosso cérebro, na neurociência, ele vai para aquilo que é mais cômodo. Sim. Ele não quer desafios também. Então, ele também faz cúmplice desse tipo de pensamento. Sim. Né? Então, está mais confortável aqui não me tira daqui do que eu me lançar.
Sim. Por isso, as estratégias para a gente vencer isso são esses grupos de apoio de mulheres mesmo. Né? Eu mesma participo de 6 grupos. Né? Participo de grupos que têm 800 mulheres, Bacana. que têm 6.000 mulheres, que têm 200 mulheres. E você vê o quê? Uma ajudando a outra. Sim, elas se apoiam, Se né? apoiando, e isso dá resultado. Né? Porque eu vejo, como as meninas disseram anteriormente, que não sou só eu que passo por isso. Sim. Né? Tem mais gente que passa por desafios muito parecidos com o meu. Então, aquele medo inicial desaparece, porque eu dou a mão para você, você dá a mão para mim e nós vamos juntas. Sim. Né? Eu tenho parceiras hoje que eu conheci dessa forma, dentro de um grupo de mulheres, e que a gente montou um negócio. É um negócio que fazemos juntas, indicamos uma outra. Né? Porque a gente sabe o que ela sabe fazer, complementa o que a outra sabe e tal. Então, a gente se apoia. Então, aquela mulher que tem um peso maior e que está num grupo desse, você percebe, né? Se você participa, você sabe disso, né? Isso, perceber esse pensamento, muitas vezes escrever esse pensamento. Importante. Né? A hora que eu começo a perceber, eu escrevo, então é um caderninho que você vai ter lá para os seus pensamentos. Sim. E aí você vai descobrir qual é o gatilho que dispara esse pensamento. Né? Da onde ele vem? Por que ele vem? Né? Então, autoconhecimento começa assim, eu começo a me entender por que eu tenho isso. Isso é criado geralmente por uma crença, quando você é criança, que dizem, principalmente para a mulher, olha, coisa feia, você não vai conseguir, você isso, você aquilo. A gente vai trazendo da infância pensamentos que ficam enraizados na nossa psique e que transformam isso, quando a gente está na vida adulta, se transformam em pensamentos disfuncionais que acabam te minando a sua vontade, o seu desejo, seus sonhos, né? Então quero ser, mas eu não consigo, eu não vou, porque eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, né? E eu não vou conseguir, eu não vou. Né? Acabo não indo. E tudo na vida, infelizmente, tem um motivo, né? E normalmente, igual você comentou, é algo que aconteceu na infância, né? Ali que a pessoa vai carregando. É importante o acompanhamento profissional, Sim, como a senhora, muito. de ajudar a pessoa a identificar, né? Eu sou assim, mas na verdade eu não sou assim. Eu estou assim. É um estado atual, né? E por que está acontecendo isso? E aí começa a trabalhar lá atrás, né? Ajuda muito, né? Sim. E existem exercícios práticos que auxiliam para o equilíbrio da saúde mental durante um momento de muito estresse, né? Sim. Então, eu gostaria, né, de fazer uma dinâmica agora para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. É bem simples. Você poderia nos ensinar um exercício prático para aliviar a tensão no dia a dia? Sim, posso. Existem vários, né? A prática do mindfulness é uma, né, de você fazer uma respiração guiada, um relaxamento guiado, ou você mesmo ir respirando e se acalmando. Existe o caderninho da gratidão, onde eu escrevo que eu sou grata, né, por isso, né? Eu sou grata porque eu estou viva, eu sou grata porque eu tenho uma casa, eu sou grata porque eu tenho um trabalho. Então, 3 gratidões por dia num caderninho que você vai ver. Só coisas positivas. Só coisas positivas, né? Então, eu sou grato. Praticar a gratidão é uma forma de você se autoconhecer, de você relaxar, de você entrar numa outra dimensão, num outro contexto de gratidão, e isso faz muito bem para todo mundo. Mas uma prática em que a gente está entrando, por exemplo, numa crise de ansiedade, né? O que eu posso fazer? Uma respiração que chama 4, 7 e 8. Então, eu respiro pela boca 4, seguro em 7, né? Então, eu vou contar 7 vezes e solto em 8. Né? Isso, se você fez, tem que contar, não posso só respirar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, mentalmente, respirando. Sim. Vou segurar e vou contando 7
e vou soltando bem devagar em 8. Isso vai me acalmando, né? Para dormir, para relaxar, né? Para sair da crise de pânico. Uma outra técnica que é legal para quem tem crise de pânico é aqui. Aqui nós temos, aqui nós temos três pontos, ossinhos, né? Sim. Se você apertar esse ossinho e virar para a direita durante 3 minutos, e depois você faz na outra mão durante 3 minutos, ele também é um ponto da acupuntura que acalma quem está com muita ansiedade. O bom é dizer assim, ansiedade é bom ter, todo mundo tem. Não tem como você não ter. Sim. Né? Você pode ter menos. Desde que seja controlada, desde né? que eu não saia do normal, desde Sim. que eu tenha este controle. Este controle de emoções eu só tenho com autoconhecimento. Né? Só com uma terapia, vou buscar um apoio. Né? A busca do apoio hoje em dia é muito importante. Sim. Nós temos, após pandemia, um aumento de 64% de mulheres afastadas do trabalho por algum transtorno mental. Transtornos hoje que são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Depressão, ansiedade, estresse e burnout. Né? Você se afasta do trabalho. Né? Então, quanto mais rápido identificar e eu procurar ajuda, melhor vai ser para mim. Né? Eu não vou me afastar, eu não vou ter prejuízos, né, na vida e nada, né? Porque uma coisa puxa a outra. Eu estou com prejuízo na minha saúde mental, aí vem a saúde física, aí vem a saúde financeira, e isso vai se tornando uma coisa crescente, que chega uma hora que eu não consigo mais... Até chegar numa depressão, sozinha, né? até chegar numa depressão em que eu não consigo sair sozinha. Então, sintomas de que a minha vida não está bem, a gente sabe. Sim. Né? Eu sinto uma palpitação, eu sinto que aquilo não está legal, eu sinto que eu não estou bem aqui, eu não estou conseguindo atingir minhas metas, então eu tenho que procurar ajuda. Sim. Né? Seja ela profissional, seja ela de um grupo de ajuda de mulheres, um grupo de autoajuda, uma religião, algo, eu tenho, ou né, um apoio de algum profissional da área mesmo, né, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Alguma terapia tem que ser buscada neste momento. Tem que se movimentar, tem que procurar. Se movimentar, é bem bacana exatamente. Que são exercícios simples, né? Simples, que dá para simples, a respiração. fazer dentro de casa, num momento relaxante. Isso, mesmo durante o trabalho. Eu estou lá, antes de uma reunião, eu vou entrar, estou muito nervosa. Respira. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Respira. Sim. Né? Respira em 4, segura em 7 e solta em 8. Né? Isso vai acalmar, com certeza, para você poder enfrentar os bichos que a gente tem no nosso dia a dia. Sim. Doutora, muito bom. Muito obrigado pelo bate-papo. Esse exercício bem rico. Bem importante. Eu, particularmente, também achei bem interessante. Uhum. E qual que é a mensagem que você deixa, as suas considerações finais para as mulheres que estão assistindo a gente? Nunca deixe de procurar ajuda. A vida ela é feita de desafios. Vamos sempre ter problemas. O que vai diferenciar é como a gente enxerga e como a gente trabalha com esse problema. Tá certo? E estou à disposição. O meu Instagram é marcia.santos64 e eu tenho um Instagram profissional que é plenamente _ saúde mental, né, onde eu trabalho com empresas na área de saúde mental. Muito obrigada pela tua presença, é uma honra recebê-la aqui. Obrigada pelas suas dicas, né, que é muito valiosa também, Sim. muito importante. Tenho certeza que ajudou muito as mulheres, os homens também, que estão nos assistindo. Tá, joia. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados, Destaque em Foco. A gente está sempre trazendo novidades para vocês. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigada.